Fala galera, aqui é o Sangeleza, o rei do APSDU, tô aqui passando para vocês, né, mais uma vez agradecendo a todos que me adicionam aí, me chamam no WhatsApp, que conversa, que liga, que troca ideia comigo, sou muito grato a vocês. Continue, compartilhando meu link, continue me seguindo, continue curtindo meus vídeos, continue seguindo, entrando no nosso WhatsApp, grupo de WhatsApp. Se você não é do grupo do WhatsApp, entra aí, galera, tem uma turma fera, só gente fera aí, compartilhando conhecimento, ensinamento e tudo mais. Sou muito grato a vocês. E pessoal, é o seguinte, muita gente, né, me liga para pedir dicas, sugestões, motivação, história de vida. Tem muita gente perdida aí, tem muita gente sem saber o que fazer. E eu, né, gosto muito de trocar ideia, então continue mandando. Se você tem, né, quer alguma palavra aí de amizade, de alguma coisa, de empreendedorismo. Todos sabem que eu sou apaixonado em empreender, né? Sigo minha vida empreendendo, sigo minha vida ensinando. O que eu puder ajudar, estou aqui, estou à disposição, então continua. Em prova disso, pessoal, estou compartilhando esse vídeo aqui do Breno Massi. Cara, não conhecia a história dele. Cara, que história bacana, que cara fera. Um cara, né, inspirador brasileiro aí, né, que chamou a atenção aí da Apple, né? E assiste o vídeo aí. E outra coisa, se vocês gostam, querem que eu fuja um pouquinho do tema Proteus e compartilhe esses vídeos, igual compartilhei o vídeo anterior, né, que é um vídeo que mudou minha história de vida, que é o vídeo do Tio Patinhas explicando um pouco sobre dinheiro. Se você quer vídeos assim, comenta aí. Se você fala, não, Sérgio, você tá mudando foco, não é a ideia essa, enfim, também comenta aí, tá? Que a ideia, esse canal, igual eu falei pra vocês, é um canal gratuito, não tem interesse, não tem nenhum interesse de fins lucrativos. A ideia é ajudar vocês, o que eu puder motivar, o que eu puder, né, trazer de ensinamentos, de conhecimento, de motivação. Tem gente que quer empreender, me procura, Sérgio, tô querendo abrir tal empresa, tô querendo fazer isso, me dá um pouquinho da sua experiência. Cara, conte comigo. Então esse canal é para inspirar, para ajudar vocês, né? Você, tem muita gente que me liga, Sérgio, eu tô querendo entrar no mundo Proteus, não sei por onde, né, eu começo. Então a ideia é essa, o canal aqui é para isso. Então comenta, se vocês querem que eu vá para esse caminho. Não, Sérgio, não vai, só coloca conteúdo de Proteus. Não, gente, realmente é bacana, Sérgio, eu quero que vocês vá para esse caminho. Enfim, o canal é de vocês, estou aqui para ajudar. E comenta aí, compartilha, comenta, fala, xinga, chama a vovó, vovô, então fala. Querem que eu assista esse vídeo, que para mim é inspirador, que vídeo show de bola, mas comenta aí, não, Sérgio, não quero, não, continua, é bacana e tudo mais, eu prometo que eu vou buscar coisas bacanas para inspirá-los. Tamo junto, fica com Deus e até mais, abraço! E o Steve Jobs virou e falou, olha, a gente vai lançar, como ele sempre foi super prepotente, né? Começou agora, de verdade, a corrida de gato e rato. Eu quero ver hackers como Geohot McMahon. Ele falou teu nome? Falou meu nome. Breno Massi, 41 anos. Eu sempre fui uma criança mega curiosa e naquela época, né, a gente tá falando aí de 17 anos atrás, é tempo pra caramba, a gente não tinha tanto acesso à informação quanto a gente tem hoje em dia. Então, basicamente, o que hoje tem fórum, internet, rede social, cara, era mega restrito. Então, basicamente, a minha fonte de conhecimento naquela época era revistas, algumas revistas internacionais que eu conseguia ter acesso, alguns fóruns na internet, assim, muito, muito restrito, mas eu tinha uma vontade absurda de ter acesso à tecnologia, que até então não tinha como, porque eu vim de uma família mais humilde, então pai taxista, mãe vendedora de loja de shopping, e, né, para ter um computador em casa naquela época era assim, uma maluquice, não existia, não passava pela minha cabeça. Então a forma que eu achei e que eu descobri ali para ter acesso a isso era estudando. Então eu tive sorte de conseguir ajudar a minha escola, que, né, sempre tem isso, as escolas ali não tinha ninguém que entendesse de informática, então comecei a ficar um pouquinho mais perto ali, tive acesso às primeiras coisas de internet, BBS na época. Se eu falar BBS a galera não vai achar o que é, mensagem, né, quase isso. Então era basicamente uma internet ali sem imagem, né, uma internet só de texto, e comecei a ser autodidata. Então tudo que eu aprendi e a curiosidade que eu tive foi sendo autodidata mesmo, era lendo, estudando e aplicando as coisas. Até então, né, o que eu gostava era o carrinho de controle remoto, Pegasus e Máximos. Eram os dois carrinhos à estrela que tinham de radiofrequência aqui no Brasil na época. Eu não gostava só de entrar e brincar, eu queria saber como a coisa funcionava. No primeiro dia eu já tinha desmontado, que eu tava mudando a potência do radiofrequência para ele ir mais longe, que eu queria dirigir o carrinho da janela do meu apartamento. Eu morava no quarto andar, eu queria pegar e mandar um carrinho lá longe. Para mim, eu acho que esse foi o trigger, assim. Primeiro,
eu comecei a trabalhar mesmo com a parte de computador, né? Então mexer com redes, instalar computador, dar aula para senhoras, né? Jovens senhoras na época, pessoa que não sabia instalar impressora, essas coisas, e comecei a ganhar dinheiro com isso. E daí montei minha primeira empresa que fazia softwarezinho para lavanderia, para padaria, farmácia, aquela época que, cara, ninguém usava computador ainda. E essa empresinha foi crescendo, dando certo, tudo. Chegou um determinado momento que eu tava com uma empresa bem estruturada para um moleque de 17 anos. E daí foi quando um amigo meu me convidou para fazer uma viagem para Londres. Vamos para Londres, cara, a gente trabalha uns 3 meses lá. Sua empresinha tá rodando aqui e tal. Você vai, a gente trabalha lá de KP, lava-prato, garçom, o que der. E a gente faz uma grana, você volta e consegue pagar a pressão do carro que tá atrasada e volta com dinheiro. E nesse momento que eu voltei pro Brasil, eu voltei com o telefone bloqueado. O momento de virada da minha vida foi esse. Era um Siemens que eu usava lá, trouxe pro Brasil. Cheguei no Brasil e ele não funcionava. E como eu sempre fui fuçado, eu comecei a olhar. Falei assim, cara, como esse celular não funciona? Não é possível. Ah, vamos olhar a rede, né? Vamos ver se o hardware é o mesmo. Pô, o hardware é o mesmo. Só tem um software. Pô, se é software, deve dar um jeito. Tá? E daí, nos fóruns da internet, eu descobri como desbloqueava. E daí eu virei e pensei, né? Pô, se eu sou um pé rapado, zoado, sem grana, voltei com o telefone, queria fazer funcionar, imagina a quantidade de paulista rico, né, que vai voltar e vai querer telefone exclusivo, que não vende aqui no Brasil, porque vou montar um negócio de desbloquear telefone. E comecei a ganhar dinheiro mesmo ali, fazendo isso, né. Cara, eu lembro como se fosse hoje, um dos telefones que eu mais desbloqueei na minha vida, Motorola V3, que ele era aquele de flip bem fininho, tudo. Hello, sabia que ia ter um volume alto, já descobri como fazia antes, eu fui o primeiro a desbloquear, e daí cobrava naquela época para desbloquear um Motorola uns R$150, naquela época. Is a revolutionary mobile phone. Quando eu vi a primeira vez o iPhone mesmo, foi em janeiro de 2007, num evento chamado Macworld, o maior evento de Apple, né, e de tecnologia do mundo. E daí foi lá que o Steve Jobs mostrou o iPhone a primeira vez. E eu tive a oportunidade e a sorte que naquela época, como eu já desbloqueava telefone e já tinha uma grana, de estar nesse evento. E eu vi o iPhone naquela porcaria daquele cubo de vidro. Eu fiquei desesperado. E daí, quando eu voltei pro Brasil, tinha uma informação que eu não sabia lá no evento, que esse telefone ia ser exclusivo durante os 3 primeiros anos para AT&T Singular, que era a operadora que tinha ajudado a Apple a financiar o desenvolvimento do telefone. AT&T, more bars in more places. Para pensar assim, como que você comprava um telefone antigamente, antes da Apple entrar no mercado? Você tinha que ir numa operadora, sentar na frente do cara, pedir pelo amor de Deus se queria aquele telefone, assinar 1 trilhão de contratos, papelada pra caramba, assinatura pra daí sair. O que o Steve Jobs fez na época do iPhone? Você vai na loja e compra uma caixa, você leva a caixa pra casa, sentou na tua casa, no conforto do celular, você coloca um cabo e aparecia uma tela de ativação de telefone. E lá você colocava seus dados, qual operadora que você era, seus documentos, e todo o processo era feito online. Primeira brecha era como a gente ativar esse telefone estando fora dos Estados Unidos e sem acesso à rede da AT&T para ativar, porque ele usava a rede celular da AT&T. A gente montou como se fosse um serviço de operadora de mentira para quando a gente recebesse o telefone abrisse a tela, que antigamente ele ficava assim, connect to unlock. A sorte tem que andar sempre do nosso lado, né? Mas não adianta nada se você tem sorte, se você não tá preparado para aproveitar a janela de oportunidade. Nessa época, cara, pô, tem história pra caramba, eu era gordão, tinha acabado de fazer uma cirurgia bariátrica. E o meu médico que me operou, ele tava em Nova York com a família. Eu lembro ele me ligando, falando assim, Brenão, tô aqui em Nova York, tem um negócio de um iPhone que tá sendo lançado. Aqui tá um mó fuzuê, cara. Eu tô voltando pro Brasil, eu compro esse telefone? Tá todo mundo falando, eu falei, lógico, doutor, mas você vai conseguir desbloquear, que estão falando aqui que é impossível desbloquear. Aí, eu na minha, alto da minha petulância, né, dos 20 e poucos anos, falei, doutor, teve algum telefone que eu nunca desbloqueei pro senhor? No dia seguinte, ele saiu de Guarulhos, passou e deixou na minha casa os telefones. Liga aí, liga o servidor, vamos ver e tal, colocamos o cabo, na hora que colocou o cabo, apareceram os ícones, aí a gente falou, cara, conseguimos, primeira etapa, conseguimos. Aí depois disso, até fazer o desbloqueio, foram umas 4 noites seguidas sem dormir, 4, 5 noites sem dormir ali. Em resumo, deu os 3, um deles eu queimei mesmo, perdi o telefone. Chegaram 2 gringos no escritório pedindo para que eu desbloqueasse o telefone. Eu fiquei, naquela época, meio que um popstarzinho de desbloqueio. Então,
a maior parte das pessoas queriam desbloquear comigo e eu tinha um serviço que chamava Fastlane. E daí, se quisesse bypassar a fila, pagava 900. Esses gringos chegaram e falaram assim, não, a gente quer pagar, a gente precisa ser na hora, não sei o que e tal. Daí a minha secretária chegou lá e falou, Breno, os gringos querem falar com vocês, não querem deixar o telefone, falaram que querem fazer Fastlane, mas eles queriam ver. Daí eu virei, calma aí, deixa eu entender. Daí fui lá conversar com eles pra entender. E daí eles contaram uma historinha muito boa que eu acabei caindo. Daí eu fui ludibriado lá na época. Que ele virou e falou assim, não, é que você tem que entender que esse telefone é o telefone do meu trabalho. Só que eu queria usar aqui no Brasil, tudo. E eu não posso deixar esse telefone sozinho porque tem informação confidencial. Daí ele falou as palavras mágicas. Ele falou assim, eu te pago $900 se você fizer. Eu falei, caralho, porra, na hora, vamos. Coloquei eles numa sala de reunião que eu tinha. Coloquei os dois sentadinhos, tudo. Daí tentava explicando um procedimento para ele. Falei, olha, primeira coisa que eu vou ter que fazer é abrir o telefone. Porque a gente abre o telefone. Daí eu tenho que fazer o que eu chamo de test point, que é fazer com que esse pedacinho aqui pare de funcionar momentaneamente, para eu adicionar meu software. Eu adicionando meu software, o telefone começa a funcionar, eu te devolvo. Eu não preciso da senha do seu telefone, não preciso de nada. Dele, que legal, mas então calma aí, você altera o software do telefone? Eu falei, não altero nada, eu adiciono o software no seu telefone. E daí ele acompanhou lá, daí eu fiz o test point, fechei bonitinho o telefone, peguei e entreguei pra ele, falei assim, já tá pronto o telefone. Tá, como que eu testo? Daí eu já comecei a ficar ligado, como assim, como eu testo? Ele nem sabe. E daí eu tava tão acostumado, eu virei e falei assim, inclusive se você não for usar esse chip e puder me dar, eu tô guardando todos os chips que eu fiz, que eu quero fazer um mural, uma obra de arte, alguma coisa. Daí como assim? Você não usa esse chip, que era o chip da AT&T? Falei, não, inclusive eu peguei um sacão e mostrei pra ele, um saco assim com, uma porrada de chip. Daí daí virou pro cara, começou a falar inglês rápido, não sei o quê. Ele me dá o telefone rapidinho, abriu o MacBook dele, colocou no cabo e começou a olhar o que eu tinha feito de alteração no software. Daí eu comecei assim, olha, é estranho. Ele, não, mas você não ativou a linha? Eu falei, não fiz ativação nenhuma, eu só coloquei o código para ele aceitar outros números. Ele, cara, que legal, não é possível. Terminou ali o procedimento de desbloqueio, ele pegou e me deu o cartão dele e o outro cara pegou e me deu um cartão dele. Um era um cara da AT&T e o outro era um cara da Apple. Cara, gelei inteiro, assim, me borrei literalmente e eu falei, puta, fudeu, e agora? O que vai acontecer? E daí eles pegaram, entregaram o cartão, falaram assim, a gente vai entrar em contato com você em breve. Eu falei, puta, vai vir processo, fudeu, acabou. FBI, vai tocar agora sirene aí. Quando foi lançado o iPhone 3G, eu fiquei mundialmente conhecido mesmo, que daí eu fui o primeiro cara do mundo a desbloquear o iPhone 3G, antes do que o GeoHot. Yo, it's GeoHot. And for those that don't know, I'm getting sued by Sony. Só pra vocês terem uma ideia, tinha o GeoHot é o cara que desbloqueou o iPhone. Hi everyone, I'm GeoHot. This is the world's first unlocked iPhone. Desbloqueou o PlayStation 4, desbloqueou o PlayStation 5. A galera tem que fazer assim, pro GeoHot. Ele realmente é muito, muito, muito foda. Quando o iPhone foi apresentado, um pouquinho antes, o Steve Jobs foi para uma coletiva de imprensa e tal, e nessa coletiva um jornalista do New York Times questionou ele. Falando assim, vocês vão lançar um novo telefone, e como tá a questão da segurança e do desbloqueio, tudo. There are solutions now available, hacks. The hacks. E o Steve Jobs virou e falou, olha, a gente vai lançar, como ele sempre foi super prepotente, né? A gente vai lançar o melhor e mais seguro telefone do mundo. Esse telefone não vai ser tão fácil ser hackeado. E começou agora, de verdade, a corrida de gato e rato. Eu quero ver hackers como GeoHot e McMazi. Ele falou teu nome? Falou meu nome nessa entrevista. Daí, o que aconteceu? Nesse dia eu comprei o telefone, que eu tava lá nos Estados Unidos, eu peguei o avião pra comprar. No avião a gente já tava, puta, a gente vai fazer desse jeito. Em menos de 24 horas eu tinha feito o desbloqueio do telefone. A gente fez um primeiro aplicativo para uma empresa de marketing, que daí foi quando eu montei minha outra empresa de desenvolvimento de software, que ele limpava o vidro do iPhone. A gente fez uma versão daquela de beer. E isso chamou muita atenção da Apple. A comunidade já está se movendo para fazer apps.
eu tenho que falar com essa galera. Daí foi quando saiu o convite, mas eu não sabia que o convite era pra isso. Daí foi quando saiu o convite pra super reunião na Apple. Eu recebi um e-mail escrito em português, super legal, perguntando se podia fazer uma ligação. Elas queriam falar comigo. Aí eu respondi, falei, lógico, tá aqui meu telefone e tal. Daí liga uma menina falando português bem zaço, tal, se apresentando, olha, eu sou a secretária de tal, executivo e tal. Eu falei, caramba, sério? Cara, tão falando, a gente queria te convidar pra você conhecer o nosso campus. Foi incrível, que foi a primeira vez que eu viajei de executiva, cara, tudo pago. Daí cheguei lá no aeroporto, motorista com plaquinha com meu nome, um baita carrão, uma Suburban top, o cara me levando. Cheguei lá na Apple, fiquei deslumbrado, primeira vez que entrei na Apple e tal. Chega essa pessoa que me convidou, que foi o mesmo cara que foi no escritório, sabe, aquele típico americano, pô, não, camisa colorida, me dá um belo abraço, pô, Breno, que bom que você veio, eu tô feliz, vem cá, me segue, você vai adorar, vai ser a ótima reunião, tudo. Quando eu entro na sala de reunião, literalmente aquela reunião, sala de reunião de filme, sabe? Uma mesa gigante, um monte de plaquinha de um lado, um monte de plaquinha do outro, meu nome assim numa plaquinha, pau. Dele, você pode sentar aqui, vamos esperar que o pessoal tá chegando. De repente entra uma galera mais descolada, mas um monte de engravatado. E daí eu comecei a ler embaixo assim, advogado. E daí na hora eu falei, cara, ferrou, fudeu. Cara, o que aconteceu? Sentamos, daí abre uma apresentação, e daí o advogado lá, que bom que você veio, espero que você tenha feito um bom voo, sempre super cordiais. Pra gente dar início à nossa reunião, tudo, eu preciso que você assine esses documentos. Eu comecei a ficar coado, meio que desesperado, e um monte de advogado, ele, se quiser a gente pode passar a leitura com você, e um cara falando inglês, um outro intérprete em português. Comecei a dar uma bugada, daí eu lembro que eu virei pro cara da Apple, deixa eu perguntar, eu tô aqui, obrigado ou convidado? Ele, não, você sempre é nosso convidado, que isso? Ele, eu preciso ir no banheiro. Onde que é o banheiro? Ele, pra você ir no banheiro, você tem que passar pela porta que a gente entrou, tal, e fica do lado direito. Então tá bom, fui no banheiro, vazei da Apple. Cara, eu lembro de eu chegar no aeroporto e pra primeira companhia aérea tentar ver qual que era o voo que eu consegui ir pro Brasil. Não consegui, comprei um voo pra Los Angeles, Brasil. Eu não sabia o que ia acontecer, né? Depois, né, dessa reunião, foi muito engraçado que eles me ligaram e falaram assim, cara, o que aconteceu? Tipo, se foi uma dor de barriga, o que aconteceu? Você nunca mais voltou, tal. Eu não sei dele não, eu preciso que você assine um documento pra eu te contar umas novidades. Aquele documento funciona disso, desse jeito, tal. Eu falei, cara, desculpa. Dele, cara, vamos organizar pra você assinar. Daí eu assinei esse documento, tive acesso às informações e nada mais era do que um preview do que seria a loja de aplicativos da Apple. E daí foi quando eu montei a minha primeira empresa de desenvolvimento de software, que na época chamava Fingertips. E daí essa empresa, cara, eu fiz mais de 550 aplicativos aqui no Brasil para as principais marcas do país. Então, eu fiz o primeiro aplicativo do Banco Itaú, eu fiz o aplicativo do Santander, eu fiz o aplicativo do Banco do Brasil, Fleury, Porto Seguro, muitas marcas, UFC, Fórmula 1, Brasileirão. Assim, não existe nenhum software perfeito. Pode ser Apple, pode ser Android, pode ser seu site do banco, pode ser seu carro, pode ser sua geladeira. Se tem um software rodando ali dentro, se tem tecnologia rodando lá dentro, e se ele estiver conectado na internet, não existe solução perfeita, tá? Para nada, ar-condicionado, rede, câmera de segurança, nada. Infelizmente, a gente tem que ter essa consciência. Eu parei qualquer coisa de hacker e a atualização de software, essas coisas, em 2009. Assim que eu assinei teoricamente, esse contrato com a Apple. Desde lá, eu virei desenvolvedor mesmo de software e criei vários aplicativos legais. Existem dois tipos de hacker. Aquele cara que ele mostra as partes, né, que vulneráveis do seu software, ele tá a fim de ajudar e quer fazer isso pro bem. E tem aquela galera que quer fazer pro mal.